falar sobre rodízio, o rodízio do Domenech. E tem muito mais coisa para falar sobre o time do Flamengo e outras equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. E aquela coisa, né? O mais bizarro nisso tudo, o que eu acho mais, até meio vil isso, né? O cara que desfaz, tenta insinuar que o técnico é o estagiário, ele é ruim, ele não sabe. Com base em que a pessoa pode falar? O cara chegou outro dia, gente. E aí o desafio que eu tenho repetido, vou repetir de novo aqui. Qual, entre nós aqui, todos que nos assistem, quem é qualificado bastante para sentar do lado do Pepe Guardiola durante um jogo da Premier League, ou da Liga dos Campeões, ou de qualquer outra competição, da Bundesliga ou do Campeonato Espanhol, e passar o jogo inteiro do lado do Guardiola, tá? Do Guardiola, discutindo sobre o jogo, falando sobre estratégia, pensando em substituições, observando os movimentos do jogo, e da semana treinando a bola parada do Guardiola, sendo o seu braço direito ou um dos braços no dia a dia, um auxiliar direto. Quem no Brasil tem qualificação para fazer isso? Entre nós, jornalistas, entre os torcedores e entre os profissionais que são técnicos de futebol, auxiliares, etc. Vai ser difícil encontrar alguém. Esse cara ocupou esse cargo por 10 anos, gente. Aí alguém diz que ele não sabe nada. Quer dizer, por isso, também por isso o futebol brasileiro ficou esse tempo todo e continua até tentando sair das trevas. Por arrogância, por desconhecimento, por falta de profundidade, por desinteresse, né? E por falta de assunto que gera assuntos fúteis, como o rodízio. O rodízio não é pauta, gente, não é assunto. A questão é, está funcionando? Ele hoje escolheu uma boa formação, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Ele errou demais e foi muito criticado e mereceu ser criticado. Mas atribuir tudo de ruim que eventualmente aconteça a revezamento dos jogadores é uma tolice, é algo que não cabe mais. Estamos em 2020. Sabe, eu escutava esse tipo de discussão nos anos 70, eu era molequinho, ouvia no rádio e se discutia isso. Olha, o Vasco não tem 11 titulares, o Botafogo tem que definir o seu 11. Isso acabou, não tem mais, chega, vamos parar com isso. Então, acho que essa discussão, ela escancarou também as deficiências e a falta de diversidade da imprensa esportiva brasileira. Eu ouvi sobre isso também. Já há algum tempo a gente discute sobre a falta de diversidade de jogo, né, no futebol brasileiro. Mudou um pouquinho do ano passado para cá, mas muitas equipes jogando da mesma maneira, o tal jogo da rejeição à bola, etc. Pode até dar errado, óbvio, não há certeza de nada, mas quando um técnico tenta montar a equipe ou remontá-la à sua maneira e dar a esse time a tal diversidade de jogo, ou seja, um time que pode jogar com 2 pontas abertos, pode jogar em contragolpe, o time reativo, né, como foi contra o Santos, porque o adversário naquela ocasião, o Santos, ofereceu aquela oportunidade, que pode jogar pressionando do campo do adversário, ficando com a bola, como no primeiro tempo contra o Botafogo, ou no segundo contra o Grêmio, criando situações ou não criando situações, dependendo do desempenho, que pode jogar com 3 meias e não com jogadores rápidos pelos lados, como eu falei há pouco, ou com jogadores de diferentes características, um por um lado mais um armador, do outro lado um cara mais rápido, driblador, que procure o fundo. Enfim, ele já fez tudo isso desse curto período e um pouco mais até. Então ele está tentando encontrar o quê? Diferentes formas de jogar, porque os adversários são diferentes, as competições são diferentes. Ele falou agora na coletiva da altitude, que para ele será uma novidade. Então, quanto mais amplo o leque, melhor. E é o que ele está tentando fazer, porque o elenco proporciona essa possibilidade. Até quando eu falei que o Fluminense não competiu, o Vitor falou que discorda de mim, não, nós concordamos. O Fluminense não competiu porque não conseguiu mesmo. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense, ele não conseguiu jogar, simplesmente não conseguiu jogar. O Fluminense que outro dia conseguiu competir ali, brigando e sendo melhor que o Flamengo, e ainda era o Jesus. Essa questão desse assunto que se repete, eu acho que é uma discussão para um observatório da imprensa, sabe? Porque a imprensa pauta, muitas vezes, o torcedor com insistência em assuntos fúteis, talvez até por falta de profundidade, por falta de interesse ou de capacidade de discutir coisas mais interessantes. Ou por achar que esse assunto vai dar mais audiência, vai gerar mais clique, né? O André falou da questão da informação que surge, né? Tem surgido desinformação, né? Até reunião presencial que teve no Rio foi tratado como videoconferência. Até isso teve. É muita desinformação, é muita mentira, é muito boato, é muita negociação que não existe e aí tem a falta de assunto. Vou falar do quê, gente? Vamos falar sobre